a única sobrevivente de um desastre que ocorreu há muito tempo, onde uma ilha foi completamente destruída por ser o lar onde demônios que queriam destruir o mundo viviam. Sua missão como um dos demônios sobreviventes é dar continuidade às atividades macabras do seu povo e posteriormente destruir o mundo inteiro. Fala galera, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história de Nico Robin, da sua infância até o momento em que ela entra pros Mugiwaras. Essa descrição meia sombria dela é como o governo a vê. Mas antes do vídeo começar, já deixa o like aí pro YouTube recomendar esse vídeo para que mais pessoas possam assistir. Não esqueça de se inscrever para receber todas as novas publicações aqui do canal. Obrigado e bora pro vídeo! Em uma ilha chamada Ohara vivia uma menina de 8 anos que adorava ler e que também era tratada como um monstro por possuir o poder de uma Akuma no Mi. Seu nome é Robin e ela não tinha pais e morava com seus tios, pessoas que não a viam como parte da família. Tinha que limpar a casa, os pratos, as roupas e tinha que dormir cedo para não parecer que ela fazia parte da família. Como uma criança, tudo que ela queria era uma família, um pai e uma mãe que pudesse cuidar e dar amor a ela. Desprezada pelos moradores e até pela, entre aspas, família, seu único refúgio era a Árvore do Conhecimento, onde ficava a Biblioteca de Ohara e o Laboratório de Arqueologia. Em uma de suas visitas para devolver o livro, ela é surpreendida por todos os arqueólogos que, liderados pelo professor Clover, dão parabéns para ela por ter acertado todas as questões do seu exame de doutorado. Com apenas 8 anos, ela já era uma arqueóloga. Nas palavras do professor Clover, conhecimento é o passado. Por 5.000 anos, a árvore da sabedoria esteve repleta de referências e informações inestimáveis sobre o mundo inteiro, e se tornou um tesouro insubstituível para toda a humanidade. Essa biblioteca é a maior e mais antiga fonte de conhecimento que se tem ciência, e dentro dela estão os maiores arqueólogos. Com esses livros não há mistérios na história que não possam ser revelados. Mas para Robin, a única coisa que interessava eram os mistérios do século perdido. Mesmo sendo estritamente proibido, ela quer descobrir o que aconteceu naqueles 100 anos perdidos na história, estudando os poneglyphs. Ela soube da existência do século perdido, espionando as reuniões secretas dos pesquisadores com a sua Akuma no Mi. Robin pensava que, logo após se tornar uma arqueóloga, eles iriam deixá-la participar das reuniões, mas o que ela não sabia era que se eles fossem descobertos, todos iam ser mortos. Segundo o professor Clover, o único local que conseguiu decifrar com sucesso essa língua antiga foi Ohara. E se Robin tentasse espionar de novo, ela seria proibida de estudar ali. Dando uma volta pela praia, ela encontra um gigante desmaiado na areia. Ele é um gigante da tribo de gigantes pacíficos, nada comparados aos bárbaros de Elbaf. Seu nome é Jaguar de Saulo e ele possui uma risada bem estranha. Enquanto Saulo construía sua jangada, Robin ficava o tempo todo fazendo companhia para ele. Ela explica que não tem pais, teoricamente tem uma mãe, mas ela partiu para o mar quando Robin ainda era um bebê. Saulo explica para Robin a importância de rir, que ela deveria rir de tudo, até quando se machucasse, porque quando você ri, significa que você está se divertindo. Enquanto isso, um navio do governo mundial estava a caminho de Ohara, liderado pelo Spandini, líder da CP9. Logo após terminar sua jangada, Saulo conversa com Robin. Ela diz que um dia também quer navegar pelo mar. Ela tem esperança de viajar junto com a sua mãe quando ela retornar. No meio da conversa, Robin diz que sua mãe viaja o mundo para descobrir o que aconteceu no século perdido. Saulo descobre que a mãe de Robin se chama Olivia e que a ilha que ele está é Ohara. Desesperado, ele conta a Robin que navios de guerra da marinha estão indo para Ohara para aniquilar todos os arqueólogos. Ele manda ela correr para avisar todo mundo sobre o ataque. Pode até ser que Olivia já esteja de volta. O navio da marinha que tinha chegado à ilha com uma pessoa misteriosa era na verdade Olivia, a mãe de Robin. Ela conta aos outros arqueólogos o que aconteceu com o navio que partiu de Ohara há 6 anos. Todos, exceto ela, foram mortos, e analisando os pertences das pessoas mortas, o governo e a marinha descobriram que os pesquisadores eram de Ohara. Professor Clover diz a ela que eles não tiveram culpa, todos são um único time, e que sempre o governo temeu Ohara pela quantidade de pesquisadores e pela constante busca pela sabedoria e história. Olivia quer que todos fujam, mas eles não podem fugir e deixar o tesouro da humanidade para trás. Olivia também
também tinha outro motivo para retornar. Ela deixou sua filha de 2 anos aos cuidados do seu irmão para poder terminar a pesquisa que seu marido havia começado. Mas na situação que todos se encontravam, ela teria de cortar todos os seus laços com Robin, para ela não ser conhecida como a filha de uma criminosa. Nesse momento, o navio do governo atracou na ilha. Robin e sua mãe acabam se desencontrando, e quando ela chega à biblioteca, o professor Clover mente dizendo que Olivia não tinha retornado. Ele instrui Robin para não contar a ninguém que ela é uma arqueóloga. Os agentes do governo chegam e acabam isolando a biblioteca para uma minuciosa investigação. Eles espalham a notícia aos moradores que os arqueólogos são suspeitos de serem demônios que conspiram a favor da destruição do mundo. Eles mandam todos os moradores que não têm relação com a arqueologia evacuarem a ilha, e isso causa um pânico geral na ilha. Olivia acaba encontrando com Spandini, que acha engraçado o fato dela sempre ter negado ser de O'Hara, mas acabou fugindo para ele como se estivesse dizendo adeus ao seu verdadeiro lar. Ele conta que sempre que o governo encontra estudos sobre o século perdido, procura conexões com O'Hara para dar um basta na onda de pesquisa sobre os poneglyphs pelo mundo. O governo mundial queria fazer O'Hara de exemplo. Destruindo a ilha, eles poderiam mostrar o que acontece com quem pesquisa sobre o século perdido. Os agentes do governo começam uma longa e destrutiva busca por evidências sobre o estudo dos poneglyphs. Eles prendem todos os arqueólogos do lado de fora da árvore do conhecimento, e o professor Clover insiste que Robin deve ir para o navio de evacuação, mas ela se recusa. Quando Spandini chega, ele pergunta aos pesquisadores se eles conhecem Olivia. Uma explosão ocorre na árvore do conhecimento e revela um porão onde existe um poneglyph e materiais usados para traduzi-lo. Agora com as provas, todos os pesquisadores serão executados. No meio dessa confusão, Robin não consegue entender porque todos serão executados se eles só leram a língua antiga. Segundo Spandini, eles querem o poder das armas ancestrais para matar milhares de pessoas. Mas o professor Clover responde que o governo não teme as armas em si. Ele quer falar diretamente com os Gorosei sua hipótese sobre o século perdido, já que o passado pertence a toda a humanidade. Não importa o que, se é uma história humana, então ela deve ser conhecida. O que é estudado não é o conteúdo dos poneglyphs, e sim a razão da sua existência. O porquê as pessoas do passado deixariam uma mensagem para o futuro. Porque deixaram em pedras indestrutíveis e espalharam pelo mundo inteiro. Eles tinham medo que esse conhecimento fosse destruído se tivessem livros e papéis? Essa é uma evidência que as pessoas que deixaram essas mensagens tinham inimigos. Se essas pessoas foram dizimadas por algum inimigo, isso significa que esse inimigo sobreviveu mais algum tempo na história. E por coincidência, há exatos 800 anos no fim do século perdido, o atual governo mundial nasceu. Se o inimigo dessas pessoas é o governo mundial, há coisas inconvenientes para a história do governo mundial que precisam ser apagadas. Os poucos poneglyphs que foram encontrados foi aprendido sobre uma nação que não existe mais. Um enorme reino que parecia ter um poder grandioso. Mas todas as informações sobre esse reino foram cuidadosamente apagadas. Eles sabiam que seriam derrotados pela aliança que supostamente seria conhecida como governo mundial. Então cravaram a verdade em pedras, deixando sua história para futuras gerações. As armas ancestrais são uma ameaça ao mundo, mas mais importante ainda é que a existência e os ideais desse país venham à tona novamente. Essa é a maior ameaça ao governo mundial. Robin se desespera ao ver o professor Clover levar um tiro logo após pronunciar essas palavras. Ela corre ao seu encontro enquanto os pesquisadores correm para salvar os livros da biblioteca em chamas. Robin vê Olivia sendo levada. Ela então começa a lembrar de como mais ou menos era sua mãe e não hesita em perguntar se ela era verdadeiramente a sua mãe. Olivia nega, afinal sua filha não pode ser filha de uma criminosa. Mas Robin insiste, ela agora está bem maior e estava só esperando sua mãe voltar, porque tudo o que ela mais queria era poder andar de mãos dadas com a sua mãe. Ela virou arqueóloga e já pode até ler os poneglyphs. Quando o bombardeio do Buster Call começa, Spandini esquece de Olivia e foge junto com os agentes do governo. Em meio ao caos e toda a destruição, finalmente mãe e filha conseguem ficar juntas. Robin conseguiu sentir o calor de uma mãe ao segurar a sua mão.
Saulo aparece procurando por Robin. Ele planeja levar mãe e filha consigo na fuga, mas Olivia pede para ele levar só sua filha. Afinal, como uma arqueóloga, ela já deve saber que a história é o tesouro da humanidade que vai iluminar o caminho até o futuro. Robin tem que levar a história do passado adiante. O que O'Hara tentou fazer foi salvar as vozes do passado. Em uma despedida emocionante, Saulo leva Robin para a costa da ilha. Saulo era um vice-almirante da marinha, mas ele não concordava com o fato que sempre todos tinham que ser mortos. Ele era um dos 5 vice-almirantes que participariam do Buster Call, mas logo após ouvir a história de Olivia, ele decide deserdar da marinha e fugir com a prisioneira. Eles acabam se separando no mar, mas o destino os uniu de novo na ilha de O'Hara. Enquanto Robin chora em seus braços, ele corre dos ataques dos navios, e suas palavras são que um dia Robin precisa contar a história da sua ilha. Contar como O'Hara enfrentou o mundo. Quando uma bala de canhão quase acerta Robin, ele corre em direção a um navio de guerra e com uma força monstruosa ergue e joga ele em outra embarcação. Enquanto todos os arqueólogos lutam para proteger o conhecimento contido nos livros, Saulo luta para proteger Robin. Ela chora ao ver seu lar em caos e destruição. Quando ela se aproxima do navio de evacuação, todos começam a chamá-la de monstro. Ela é proibida de subir a bordo quando Spandine a reconhece. Saulo corre em direção ao navio da CP9, mas é detido por Aokiji. O gigante questiona sobre tudo o que está acontecendo e que ele sabe que isso é errado. Nesse momento, o navio de evacuação é bombardeado por Akainu, outro dos vice-almirantes. Saulo ataca Aokiji e foge com Robin, mas é pego pelo gelo do vice-almirante e começa a ter seu corpo congelado. Suas últimas palavras foram que Robin precisa escapar. Agora ela pode estar sozinha, mas definitivamente ela encontrará amigos que a protegerão de tudo. Ninguém nasceu nesse mundo para ser completamente sozinho. Ele ordena que ela corra e que não olhe para trás. Mesmo que a vida seja difícil, ela só tem que rir. E como um D, ele morre sorrindo. Ao final, Aokiji acaba deixando ela fugir. Ele quer ver o que a sementinha de Saulo vai se tornar. Ele adverte que se ela fizer qualquer coisa de errado, ele vai ser o primeiro a ir atrás dela. Robin foi a única sobrevivente do Buster Call em O'Hara. Ela sozinha carrega o peso de toda a história dessa grande ilha e também o propósito de todos aqueles que se sacrificaram por ela e pela história. Ela é a única pessoa que consegue decifrar os poneglyphs. Por isso, mesmo sendo só uma criança, ela recebe uma recompensa de 79 milhões de berries, com o pretexto que ela fundou sozinha 6 navios de guerra. A partir desse ponto, sempre que alguém acolhia ela, era de olho na sua recompensa, e ela sempre acabava fugindo. E foi assim durante muitos anos da sua vida, fugindo e enganando para sobreviver, até que ela entra para a organização de Crocodile, a Baroque Works. Ela só vai entrar para os Mugiwaras logo após Luffy derrotar Crocodile e salvar sua vida. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado da história de Robin e da ilha de O'Hara. Eu gostei muito de fazer esse vídeo, e se você gostou, já deixa o like aí para fortalecer, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado, um abraço e valeu!